observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam, com o vento embalando a dança, me acalmando o coração. Por isso eu penei muito até conseguir achar um local certo onde ela ocorre e que os próprios caboclos do local disseram: olha, aqui tem muito dessa abelha. Aí foi lá que eu coloquei e foi o local que deu mais certo até hoje. Só não deu mais certo porque, infelizmente, o município que eu coloquei, que é o município de São Caetano de Odivelas, ele é dominado pela apicultura. Então, como eu mostrei para vocês aqui, nesta foto, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Pera lá, tem que primeiro mostrar aqui a apresentação, né? Isso. A Célia Feira. Bora ver aqui. Tá, já está aparecendo aí a tela já, né? Então, isso. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro qual era a página. Como é que mexe? Vai pulando. Temos que preservar a apis e arapuá. Não precisa gostar, é só preciso respeitar. Tem saranhão, a caga-fogo e também tem a limão. Não quero não, não quero não, não quero não. Rogério, e depois agradecia se farias essa pergunta que eu coloquei aí. Aqui, ó. Então, município de São Caetano de Odivelas. Aí eu falei ainda agora que desses 5 locais em que eu coloquei, que eu fiz essa parceria com esse pessoal, os que estão no centro, que é o Acácio, a Regina e o Isaac, são os que me deram problema e estão dando problema ainda. Por quê? Porque ao redor dessa turma aí tem mais de 100 caixas de apis. Então, um local que tem tudo para dar mel de uruçu não está dando porque está lotado de apis. E eu não sabia disso. Então, eu só fui saber disso aí quando já era tarde demais, que a safra aqui do mel, ela vai de outubro, novembro e dezembro. Então, no mês de outubro do ano passado, eu fui saber que essa área aí, onde está o centro desse no mapa, tem mais de 100 caixas de apis. Por isso que as abelhas não estavam progredindo e eu estava até perdendo caixa por a abelha estar passando fome. Já as do lado, que é onde está o Eduardo, do lado esquerdo, e do lado direito que está o seu Raimundão, não tem criação de apis por perto. Então lá só tem mangue e várzea e as árvores naturais lá da região. Então, esses são 2 locais promissores que eu acho que lá vai dar uma boa produção. E no centro, eu acho que eu vou retirar tudo de lá porque está muito complicado. E com certeza é a apis que está causando isso, porque vegetação tem bastante. Então, na minha opinião, pela minha experiência, não dá certo criar uruçu fora da sua área de ocorrência para a produção de mel. Mas dá para criar, se você quiser ter um hobby e tal, eu não vejo problema. Agora, eu também tenho experiência com abelha pequena, como, por exemplo, a canudo, a marmelada, que todo mundo deve conhecer, e a abelha mosquito. Essas aí eu também já criei, crio ainda. Essas abelhas menores, elas são mais adaptáveis. Por exemplo, lá nesse centro aqui, onde está a Regina e o Isaac, eu crio lá canudo. E elas estão se dando muito, muito bem, mesmo com as apis na região.
por exemplo, a marmelada. Eu crio na minha casa, na cidade, e também já criei no interior, onde tem uma mata já bem mexida, e ela se dá bem em ambos os locais. E a abelha mosquito, que aí deve conhecer como mirim, eu crio na minha casa, e aqui tem dela na minha cidade. Eu coloco xarope aqui, vem a abelha da rua para vir tomar, que é essa mosquito. Tá, agora para a próxima pergunta, que eu esqueci já, era da fermentação, né? Da fermentação é controlada, você vai dizer controlado ou é a temperatura ambiente? Olha, quando me perguntam assim, esse mel eu posso guardar na geladeira para ele não estragar? Aí eu falo assim, olha, a abelha tem geladeira na colmeia? Lá dentro da colmeia é frio? Não. Então, dentro da colmeia, na verdade, não é frio, é quente. A temperatura fica, se eu não me engano, entre 33 e 36 graus. Então, é um ambiente, mais ou menos a mesma temperatura do lado de fora. Na minha região aqui, que aqui o clima é um clima quente. Então, todo o meu mel ele é conservado à temperatura ambiente. Eu não ponho nada na geladeira e nem tento controlar nada. Ele está todo no corredor, naqueles baldes que eu mostrei. E lá nesse corredor não fica quente, porque ele está longe de onde pega sol. E ele fica quase o tempo todo num local escuro, porque a gente só acende a luz à noite. E aí? Deixa eu revisar algumas perguntas aqui, tá? E tem tanta gente, tanta pergunta, e aí acho que a gente pode não dar tempo de fazer, né? Tem algumas perguntas sobre tamanho de caixa que você usa, se você usa melgueirão, eu até conversei com você sobre isso, se você usa melgueira normal ou se você usa melgueirão, né? Alças normais ou melgueiras grandes. Algumas coisas que a gente não conseguir responder, a gente tenta responder depois, tá? Eu copio e passo para ele e retorno no grupo, tá? É sobre isso, fala sobre a melgueira. As caixas que eu uso, que eu trabalho, são as caixas padrão ímpar. Então, essas caixas, elas são padrão da Embrapa. Então, como eu fiz o curso lá, eu passei a utilizar o padrão deles. Como, por exemplo, da Uruçu cinzenta, ela tem 25 por 25. Todas as alças, ninho, sobreninho e melgueira, são nesse. Elas têm o mesmo tamanho. 25 por 25 por fora e por 8 de altura por fora. Então todas têm a mesma altura. Já a Uruçu amarela, a caixa é um pouquinho menor. Ela tem 22 por 22 por 8. Também todas as alças são do mesmo tamanho. Por 8 de altura também. E o processo de extração, fala também logo pra gente do processo de extração, da retirada do mel. Pois é, o mel eu retiro de duas maneiras. Uma é pela virada da melgueira. Eu até tenho um vídeo aí que depois eu posso compartilhar o link, que mostra como que eu faço essa extração dessa virada. E também tem criadores e eles não trabalham com caixa padrão, eles trabalham só com aquela caixa cabocla, que é aquela caixa rústica, que é grandona assim, larga e alta. Nesse caso aí eu já uso o tubador a vácuo. Só que eu não gosto desse tipo de caixa porque demora muito para a gente colher o mel dela. Então, enquanto eu passo até 1h30 para colher só uma caixa dessa caixa cabocla, nesse tempo de 1h30 eu consigo
encher um balde de 20 litros só na virata da melgueira. Ou um balde, ou até mais, até 2 baldes eu consigo encher. Mais alguma? Tá respondido? Deixa eu ver, acho que está respondido, né? Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas que são sobre abelhas, mas o que não consegui responder, eu vou ficar por último, vou copiar tudo, encaminho a você e dou um retorno para a galera também, tá? Até falando a respeito de preços também, acho que aí, de repente você pode responder em box pro pessoal sobre preço de compra, preço de venda, né? Acho que é uma coisa mais pessoal aí, e você pode fazer isso, tá? O Mota solicitou fazer uma pergunta, então eu gostaria, Mota, abre o seu microfone e faz a pergunta diretamente, Mota. Oi, boa noite. Yuri, uma questão em relação às caixas, não sei se é essas que fala de caboclas, que tem a última alça bastante larga. Você não utiliza, parece-me que não utiliza, mas nunca pensou utilizar, porque eu sei que aí na sua área é muito utilizada essa caixa, com a última aba muito mais larga. O que é que você me diz disso? Olha, esse tipo de caixa, ela é boa por um lado e é ruim por outro. Então, ela é boa dependendo da região onde você criar a abelha. Se você tem uma mata boa que possibilite a abelha encher essa caixa toda, é ótimo, porque não vai sobrar espaço dentro da caixa para proliferação de florídeo, nem para a caixa ficar muito úmida quando chegar o inverno. O lado ruim dela, e também esse tipo de caixa, se você está com essa mata boa, eu já consegui colher desse tipo de caixa 7,5 litros só numa caixa, só numa porrada lá. Então, por esse lado é ótimo para quem cria, mas para quem trabalha com volume, com produção mesmo, ela não é boa, porque, como eu falei ainda agora, é muito ruim de colher o mel de um modo higiênico. Então, para colher o mel tem que ser com sugador. Então, para colher 7,5 litros, sugando lá potinho por potinho, e a caixa é alta, então você tem que meter a mão lá dentro, aí fura o pote de cima, depois fura o pote de baixo, fura o pote mais embaixo. Então, é muito complicado e faz uma meladeira só. Então, por isso que eu não uso esse tipo de caixa. É muito trabalhoso e faz a gente perder tempo. Entendi. E já agora você perfura todos os potes e vira. Como é feita a filtragem depois? Pois é, então, isso aí é mais ou menos assim. Eu não tenho aqui nenhuma foto para mostrar, mas imagina que isso aqui imagina que isso aqui é o balde. Cadê? Isso aqui é a melgueira, o balde, a melgueira. Então, esse balde aqui, eu coloco aqui em cima dele um tecido chamado voal, que é o que eu aprendi no curso da Embrapa, que é como eles fazem. Então, o que eu faço na colheita, eu faço porque eu aprendi lá na Embrapa e é um negócio que dá muito certo. Então, coloca aqui o pano de voal, passa uma liga para que fique seguro esse pano. Aí a gente pega a melgueira, bota aqui em cima, fura os potinhos e vira. Aí cai tudo lá dentro bem limpinho, sem nenhum sujo. É isso. Agora, eu tenho um link de vídeo que eu posso passar para vocês que mostra isso aí bem direitinho. Eu passo depois. Eu não tenho ele agora aqui. Você passa para mim, eu repasso para o grupo, tá? Teve uma pergunta a respeito por exemplo, uma produção de 500 litros de mel. Quantas colmeias aproximadamente seriam necessárias dentro dessa perspectiva sua? E é isso aí. Pois é, então, para conseguir esses 500 litros,
não é só de uma vez que a gente consegue. Então a nossa safra aqui vai são 3 colheitas: outubro, novembro e dezembro. Então esses 500 litros está dividido nessas 3 colheitas. E mais ou menos umas 200, 300 caixas é o que eu mexo para conseguir esses 500 litros. Até mais caixas, mas é mais ou menos isso, entre 200 e 300 caixas. Porque essa região onde eu faço a colheita é uma região muito, muito rica de vegetação nativa, que é justamente lá o município de Taquateua. Então lá esse pessoal ele já tem tradição de criar abelha lá de quase um século. Então eles já têm a técnica certa, sabe onde colocar, sabe que onde tem uruçu não pode ter apis. Então o uruçu cria aqui, a apis cria lá na caixa prego. Então eles sabem já disso aí tudinho. Então eles conseguem ter uma produção boa. O meu limite hoje de produção de uruçu é 500 litros. Eu não consigo passar adiante mais do que isso, porque eu tenho várias limitações ainda. Se eu não tivesse as limitações que eu tenho hoje, tipo legislação, ter um selo de inspeção, locais para eu vender, se eu tivesse essa situação liberada para mim, eu já estaria vendendo 1.000 litros, 2.000, 3.000 litros. Mas eu não posso. Sim. Outra pergunta foi sobre essa parceria que você faz, que você entrega o meliponário e as abelhas, e perguntaram quantos enxames você entrega em média para cada parceiro. O meliponário, quantos enxames? Olha, inicialmente é 1 a 2 meliponários. Cada meliponário eu desenvolvi para caber nele no máximo 12 caixas, sendo caixa de uruçu amarela ou uruçu cinzenta. Então, cada pessoa recebe no máximo, inicialmente, 24 caixas. E aí, vai aumentando de acordo com a demanda, né? Se melhorar, né? Isso, se melhorar, a pessoa recebe outro meliponário. Se não der certo, a pessoa já sabe que se não der certo, eu vou retirar de lá tudinho e vou levar para outro interessado. Perguntaram aqui a respeito do tempo de implantação do meliponário, que você consegue avaliar se vai haver uma boa produção. Você é de uma safra? Como é que você consegue ter essa avaliação se é produtivo o local? Pois é, isso aí é um período que demora. Eu não tenho assim um período certo. Por exemplo, tem locais que eu levo as abelhas no inverno. Tem locais que eu levo já no verão. Mas o que me faz saber se vai dar certo ou não num local é a minha análise de como está se desenvolvendo naquela área. Se a pessoa está interessada em fazer tudo direitinho ou se está tudo largado lá, se a pessoa alimenta direito as abelhas quando é inverno, se ela limpa a caixa, se ela tira batume ou se está tudo de qualquer jeito. Então tem locais que a pessoa não se interessa, então eu vejo que aquele local lá não vai dar certo. Aí eu tiro de lá e levo para outro. Já agora uma pergunta também, posso? Em relação, tendo em conta a quantidade de caixas que você tem, quais são os produtos mais que produz? Própolis? O que é que produz mais com essas caixas? Olha só, quando eu comecei, eu comecei lá em 2016 vendendo aqueles 100 litros de mel de uruçu cinzento. Mais de 20 litros de mel de uruçu amarela.
esses 20 litros de Urussu Amarela eu vendia assim num tapa. Então, em 2017, eu comecei a ter muito pedido de mel de Urussu Amarela, que é um mel azedo. Muita gente pedia mesmo e eu não tinha quem me conseguisse esse mel. O máximo que eu consegui na próxima safra foi 30 litros. E esses 30 litros também vendeu assim num piscar de olhos. Aí eu pensei, bom, eu vou investir no mel, mas eu vou investir no que o mercado está me pedindo, que é o mel azedo. Então eu vou investir no mel de Urussu Amarela. Então todas as minhas, quer dizer, quase todas as minhas caixas são de Urussu Amarela. Então eu devo ter mais ou menos entre 80 e 100 caixas de Urussu Amarela. E o que eu... Sim. Tem uma pergunta aqui que é a grande dificuldade para todo mundo na produção de mel é sobre a legislação, a dificuldade que você tem aí sobre a legislação do mel. Como que está funcionando aí na sua região sobre essa questão da legislação, da comercialização do mel? E a que nível está? E outra coisa, a respeito da formação que você dá para as pessoas que são parceiras. Você pode falar sobre essas duas temáticas? Pois é, legislação foi sempre um problema desde o início. Porque aqui no Pará não existe absolutamente nada de legislação. E nem plano para que tenha. Pelo menos que eu saiba, não. Mas eu nunca me preocupei com isso, não. Desde o início, eu já sabia que tinha toda essa dificuldade aí de legislação, porque tem que ter CIF, tem que ter CIA, tem que ter selo da vigilância, não sei o que, tem que ter casa de mel, e tem que ir a deparar, porque tem que registrar tudo, tem que pagar um monte de taxa. Diz, olha, meu amigo, se eu for seguir isso aí, é melhor largar isso e continuar a minha vida sem ter que procurar isso aí, porque não vai dar certo. Então, eu esqueci legislação, esqueci tudo. Então, para mim, isso aí tanto faz como tanto fez. O que eu faço hoje é seguir o que eu aprendi na Embrapa e procurar aperfeiçoar o que eu aprendi lá. Então, eu não me preocupo com legislação. Se por acaso um dia alguém bater aqui e me cobrar, eu tento dar um jeito. Ou eu tento me regularizar. Se eu não me regularizar, eu vou continuar irregular mesmo. Mas eu não digo que eu sou um irregular. Para ser irregular, tem que ter uma legislação que diga que eu estou errado. Então, como não tem, e eu sigo as práticas que eu aprendi na Embrapa, e a Embrapa eu considero como uma referência, não só para mim, mas como para muita gente. Como eu sigo os ensinamentos deles e eu procurei aperfeiçoar isso com o tempo, e até hoje eu não tive um cliente sequer reclamando do mel, mesmo naquela fase inicial que eu não sabia nada. Eu posso passar aqui depois para vocês as avaliações que eu tenho no Mercado Livre, não tem nenhuma negativa, só tem elogio. Respondi? Respondeu. E quanto à capacitação dos parceiros, como é que você faz? Tá. Então, essa capacitação, ela é assim, meio que na marra. Eu não tenho como ficar muito tempo lá com eles, porque essa atividade, para mim, ela é só mesmo de hora livre, nas minhas horas de folga, desde o início. Então, eu tenho a minha atividade financeira, quer dizer, a minha renda que eu trabalho aqui em Belém, né? Então, quando eu estou com uma hora de folga, final de semana eu viajo, vou lá com o pessoal, vou fazer colher o mel e volto. Então, essa minha atividade é só nas horas extras. E esse treinamento que eu dou para eles é um negócio bem básico lá na hora que eu estou lá com eles. Então, não é nada assim aprofundado, porque eu não tenho tempo.
Você pode parar a sua apresentação? O pessoal está pedindo aqui para você aparecer na tela toda. Então eu parei aqui, né, nesse meu upgrade que eu dei nas minhas caixas. E também, voltando ao Cristiano Menezes, a ajuda que ele me dá é mais de divulgação. Então aqui, ele, nessa Expoflora aí em Olambra, no ano passado, ele também levou o meu mel e expôs lá com a minha plaquinha. Essa aqui é uma outra exposição que também ele participou e também com o mel lá, né? Foi a 16ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília. Você está com um padrinho muito bom, né? Eu não digo que ele é um padrinho, mas eu digo que ele é uma ajuda. Então, aqui, ó, eu já estou aqui mostrando como é o meu meliponário. Que eu tive que desenvolver eu tive que fazer que se adaptasse à minha situação. Que eu tenho um carro pequeno, que é um Cronos, e eu precisava desenvolver um meliponário para eu poder levar lá para o interior, que eu pudesse levar ele dentro do carro, desmontado, chegar lá e eu mesmo montar ele sozinho. Então eu desenvolvi mais ou menos esse método aqui, que ele é bem barato e usa pouco material, e com menos de R$100 dá para montar um meliponário desse. Por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento, embalando a dança, me acalmando o coração.